Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre venho aqui trazer tanto as minhas dicas de livros como de filmes e de séries. E neste episódio a gente finaliza a nossa cobertura das duas séries da Agatha e do Pinguim. Hoje nós vamos aos episódios 7, 8 e 9 de Agatha e também o sétimo e oitavo episódio de Pinguim. Eu vou tentar fazer o máximo possível, porque tem muita coisinha pra gente colocar durante todos os episódios. Às vezes vocês vão ver uns pausamentos aqui, mas é porque eu anotei trocentos milhões de coisas aqui e eu vi também diversos canais, por exemplo, tem um que é o Critical Hits, eu vi muito a resenha deles, achei bacana. Tem também a resenha do Omelete, enfim. Tem outros canais que eu vi, tem o Nerd Studo, que é um canal bem interessante também. Então, assim, eu vi muitas resenhas para mim chegar aqui ao nosso veredito final, porque eu gosto de ver a opinião das outras pessoas também, que a gente acaba meio que batendo em muita coisa. E vamos começar já metendo o pé na porta, vamos falar de Agatha e os seus 3 últimos episódios. Bom, o 7º episódio da série é aliás, dos melhores da temporada. Tem muita coisa assim de interessante, porque aqui a gente vai ver, na verdade, digamos, o julgamento daquela personagem da Lilia, que é, digamos ali, a mais poderosa no quesito da adivinhação. Ela tinha muito essa questão da leitura, de tarô, só que todo esse poder dela, não sei se vocês estão lembrados lá no início da temporada, onde ela vai fazer aquela leitura lá e tudo, mas é como se ela tivesse algo a mais para esconder. E ela realmente tinha. A gente vai ver muitos flashbacks aqui durante esse episódio. É um episódio muito interessante, onde a gente vai vendo o que todos esses poderes foram fazendo na vida dela. É como se ela estivesse pegando a sua vida e passando ela diante dos seus olhos e vendo todos os erros e os acertos que ela fez durante a sua jornada, sabe? E aí, o que acontece? Ela percebeu que, na verdade, ela não teria um caminho feliz no seu finalmente ali do caminho das bruxas. E ela acaba aceitando que aquela era a sua condição. Um outro ponto interessante que a gente vê aqui nesse episódio é que finalmente a gente entende que realmente a Rio Vidal era a Lady Death. E o porquê que ela foi fazendo tudo que foi feito nos episódios anteriores e qual que era realmente o papel dela em tudo aquilo. E ela acabou laçando perfeitamente com a questão tanto do William como também da própria Agatha. Igual, por exemplo, agora a gente vê no episódio 9, que na verdade, olha só, quem criou, na verdade, o caminho das bruxas foi o próprio Billy. A gente foi vendo ali, acho que desde o 6º episódio, acho que desde o 6º, que a gente tinha essas questões, sabe, assim, com relação a encontrar esse caminho das bruxas e a própria conexão mesmo e a semelhança do Billy e da Wanda. Muita gente acabou pontuando isso, até acho que na live das migas, do Entre Migas mesmo, que é outro canal maravilhoso. Então, na verdade, foi o Billy quem criou esse caminho das bruxas. E, assim, é interessante porque a gente vai vendo ali a questão do quarto de infância
E é interessante porque a própria Wanda, ela usou essa magia do caos para criar essa questão. E o Billy usou isso também para transformar e criar esse caminho das bruxas. Eu achei bem interessante mesmo essa conexão de mãe e filho ali. Eu achei bem interessante. Então, se a gente for pensar bem e amarrar todo o final da série, todos os 3 personagens tiveram o seu final, digamos, apropriado, porque a gente tinha o início da série, ou seja, o início da série seria o quê? O início desse caminho das bruxas. Seria essa trajetória que eles precisavam para chegar ao seu final. E o que acontece que tem aquele selamento do final. Não, aqui é o caminho final, aqui é o final da jornada. E você vai ter esse destino, sabe? É como se a vida, você vivesse ela e tivesse ali o seu final predeterminado. E isso é interessante da gente perceber, porque na verdade ali a morte ali não seria uma vilã, ela apenas existe, ela é, digamos, o fim de mais uma jornada. Então esse entrelace dentro desses personagens foi uma coisa muito interessante colocada. E a gente viu ali que com o final, né, da Agatha, que ela acabou virando esse fantasma, na possibilidade de poder ajudar o Billy a poder encontrar o Tommy em algum momento da jornada, sabe? Porque a ideia seria realmente encontrar o Tommy, mas ele não acabou sendo encontrado. Então, ela vem com essa possibilidade futura de encontrar o irmão perdido ali do Billy. E é interessante quando a gente finaliza toda essa jornada de Agatha, porque quando a gente remete a essa questão das bruxas, elas têm muito essa conexão do bem com o mal. E a questão da magia entre pegar o mundo visível e o mundo invisível, ela meio que destoa com a nossa própria crença do bem e mal. Eu não sei se vocês já chegaram a se monetizar dentro desse quesito, porque o bem e o mal sempre existiram como vida e morte, como o certo e o errado. Então, quando você tem uma escolha, você escolhe o lado bom ou o lado mal, você vai acabar desbloqueando esse poder para que você tenha coisas boas ou ruins na sua vida. Quando você destoa para o lado do mal, você faz escolhas inapropriadas, naturalmente as coisas ruins vão vir para você. Mas se você opta pelo lado do bem, mesmo com coisas ruins acontecendo à sua volta, naturalmente as coisas boas vão vir. Eu sempre dizia muito isso na loja onde eu estava trabalhando. Você tem que ter na sua boca sempre palavras boas, porque as coisas boas vão vir para você, mesmo que demorem um pouco. Às vezes é algum obstáculo ali que precisa ser transponível. Mas se você coloca coisas ruins sempre na sua boca, naturalmente, as coisas ruins vão vir e elas virão com certeza. Então a série da Agatha, para mim, é aquela série que não dizia para que vinha. Ela realmente tinha muito essa questão de que eu estou chegando na área e você vai me ver. E aí a gente vê o que você acha de mim. Mas é uma série que me empolgou bastante, deixou os fãs bastante felizes. E é mais uma aposta boa da Marvel. Foi um finalzinho ok, foi tudo tranquilo. Foi uma série que não falou muito o que ia entregar e acabou entregando muita coisa interessante. Eu até curti a série, não vou dizer que foi uma série ruim, porque ela não foi uma série boa. Não gosto muito do assunto bruxas. Bruxas, possessão demoníaca, são coisas que eu realmente não agrado, não me atraem. Apesar que o thriller me atrai muito, mas não nesse lado do thriller. Mas assim, a série, para o que ela se predispunha a colocar, ela entregou tudo.
Então, para a Agatha, nós já finalizamos a nossa cobertura e vamos para o final de Pinguim, que foi também um final muito interessante. E aqui nesse final, a gente já começa o seguinte, de revelações que foram, na minha visão, bem interessantes para o final da trama. Primeiro, aquela, vamos dizer assim, aquela morte boba, mas que é uma morte que a gente fica assim, poxa, mas teve que ser assim? Até o Oz ficou incomodadíssimo, que naquele confronto com o pinguim, ele acabou falecendo devido a um ataque cardíaco, mas o Oz ele conseguiu virar a situação como eu venci, sabe? Mesmo estando num momento muito delicado, porque a sua mãe, a Frances, acabou sendo sequestrada no final do episódio anterior. Então ele cria essa versão conveniente para uma história que todo mundo viu o que aconteceu, mas ele criou-se essa questão. Um outro ponto interessante no final de Pinguim, principalmente com relação ao 7º episódio, foi a questão da Sofia. Eu gostei muito do arquétipo dela, porque o que colocou aqui? Se você for pensar bem, o que ela estava fazendo era exatamente o que o pai dela fez. Mas ela se viu abandonada pelo pai. Ela viu que o pai deixou ela no arca. Então eu acho que a decisão dela de não querer mais fazer parte da máfia, mas querer destruir a operação do Oz, foi para mim uma sacada curiosíssima na trama. Porque quando a gente vê isso, a gente vê que então a questão ela é muito maior do que se pensava. Então eu achei essa ideia muito interessante para esse final mesmo, sabe? Então assim, nessa questão, ela acabou mostrando quem ela é mesmo, que é aquela pessoa, ela quer se vingar do Oz, ela não quer mais saber dessa questão da família, se ela quer o poder ou não, da máfia. Na verdade, ela queria apenas ser respeitada pela família. Foi o que me deu essa ideia. Já com relação ao 8º e último episódio aqui, a gente vê que esse início da vingança dela com Oz foi fenomenal, porque ela usou seu próprio psicólogo para absorver da Frances tudo aquilo que ela precisava contra o Oz. E aí ela descobriu que ele era muito mais sujo do que se imaginava, porque ele teve sim muito a ver com a morte dos 2 irmãos. Naquele esgoto ali onde teve uma inundação e acabou que eles acabaram morrendo afogados. Então, eu pensei que essa questão dessa inundação, onde esses esgotos ali, lá aparentemente parece que era uma inundação frequente, tipo assim, quando chovia muito forte, os esgotos inundavam de Gotham. Então eu imaginei isso, sabe? E aquela jogada de abrir lá aquela chavinha no cérebro da Frances, que ela sabia que o Oz tinha responsabilidade na morte dos irmãos, que a gente teve também aquele outro ponto da trama, que tinha aquele outro, como é que chama? Aquele outro gangster lá, que o Oz se espelhava nele. E ele conseguiu falar com ela, olha, ele é um menino que pode ser usado como coisa boa. E aquele embate dos dois, aquilo foi maravilhoso, sabe? Então eu falo assim, foi algo muito interessante. Foi algo que trouxe uma camada mais dramática à trama. E eu acho que deixou ela mais forte também. Essa ficou a minha resolução. O que eu acho só que a Sofia não contava é que o Oz ele iria
manipular toda a situação novamente a favor dele, porque ele propõe ali aquele, como é que eu posso dizer, aquele aliar das gangues de Gotham. Ele propõe essa aliança e o que acontece? Eles pegam e conseguem entregar a Sofia para a polícia, falando que, olha, quem tramou isso tudo foi essa mulher aqui, ó. A perigosa é ela. E ele fez de novo, como foi da primeira vez. Ele fez de novo que ela voltasse para o Arkham. Gente, que virada de mesa. Porque quando a gente vê essa série, a gente pensa assim, vai dar ruim agora, né? E aí ele vai virar todo o jogo, sabe? Olha, é maravilhoso isso aqui, porque ele conseguiu fazer tudo direitinho. Ele convence o Conselho Municipal, essa versão dos fatos, e assim, fica fácil para ele chegar próximo ao poder, porque ele pensa assim, olha, eu tô aqui porque eu sou a vítima da questão, então vamos conversar, sabe? E aí ele chega a um poder interessante, ele pensa assim, olha, esse negócio aqui do submundo é bacana, mas eu acho que eu posso ir além disso. E ele acaba se aliando ali, entrando dentro do poder mesmo, sabe? Porque até então ele estava por baixo, ele estava embaixo. E agora ele está dentro do poder. Então agora a gente vai saber quem é realmente aquele pinguim que todo mundo já conhece que ele é. Mas tem um ato final. Esse ato final aqui para mim foi bem polêmico mesmo. Porque vocês estão lembrados que o Oz, praticamente é só ele, a mãe dele, o Victor não tem ninguém mais, né? Ele não tem mais a família dele e tal. Ele perdeu a família naqueles incêndios do Charada, né? Das inundações do Charada que a gente viu recentemente. Mais no início, né? No caso foi no filme, né, do Batman. E aí o que acontece? O Victor meio que propõe para eles terem essa família, eles serem essa família, e aí o bendito do Oz vai e mata o Victor. E que isso deu um bafafá nas redes, mais um bafafá nas redes. Sensacional. Só que, olha, ele faz mais. Ele não só entrega a Sofia para a polícia. Ele só não faz aquela aliança entre as gangues. Ele não só mata o Victor, mas ele coloca a sua mãe num pedestal. Ao invés de eliminar ela, como ela tinha proposto ele lá naqueles episódios anteriores, assim, olha, quando eu não estiver bem, quando eu estiver numa situação que eu não estiver mais raciocinando bem, você vai me matar. Beleza? Beleza. O que ele faz? Ele coloca ela lá naquele prédio alto, deixa ela ali presa, coloca ela ali para ela ver a ascensão dele. E mais, ele ainda pega a sua ex-amante, veste ela da mãe dele, para ele ser bajulado. O cara não queria só o poder, ele queria ser bajulado, ele queria ser amado, ele queria ser idolatrado. Olha a insanidade dessa criatura. E eu falo assim, aquele símbolo do Batman no fundo, ali no finalzinho ali da cobertura. Gente, que série maravilhosa. Olha, eu imaginei diversos finais para essa série, mas esse realmente eu não esperava, não. É um episódio potente, muito potente, de verdade. Episódio muito potente. E que saga. E naturalmente vai se aliar ao novo filme do Batman, que vai ser aí lançado em breve. E total produção da HBO isso aqui. Isso aqui é a cara da HBO, isso aqui é a logomarca da HBO. Porque é uma série de qualidade, uma série que tem a sua trama narrativa
dramática. Tem a sua trama narrativa ali dentro de máfia, mas com um toque a mais de dramas, de ascensão, de queda, de poder. Muito, muito brilhante isso aqui. Eu gostei demais da série. E não tem como a gente não poder dizer isso, sabe? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das duas séries? Aqui a gente finaliza, então, a nossa cobertura das duas séries. Agatha Desde Sempre e Pinguim, ambas disponíveis nos streams da Disney Plus, no caso de Agatha, e no caso de Pinguim, disponível na Max. O que vocês acharam das duas séries? Eu achei muito boas todas as duas. E essas são as minhas opiniões. Finalizamos aqui a nossa saga. Quero saber a opinião de cada um de vocês. E é isso. Muito obrigada para todos vocês que nos acompanharam aqui no canal. Deixo aqui o adentro aqui no ano que vem. A gente vai voltar com o nosso quadro de coberturas. Em dezembro a gente não vai ter cobertura de série. Geralmente vai ter análise de uma temporada ou outra. Mas assim, mais ou menos lá pro dia 15 a gente vai dar uma parada no canal. A gente volta somente em janeiro com as novas produções, tá, gente? Então, muito obrigada mesmo, de verdade, para você que nos acompanhou em 2024. E nos voltamos no ano que vem no quadro Cobertura de Séries. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham um excelente Natal, um excelente Ano Novo e se cuidem. É um período que não é só festa, churrascada, bebida à vontade. É um período que a gente se renova para o próximo ano. Então, esse é os nossos votos para o ano de 2025. Então, nos vemos no ano que vem. Até mais!